Olá, meus amigos, Ney Moura aqui mais uma vez, tudo bem com vocês? Está começando mais um Pod Dando o que Falar. E hoje eu tô com um homem diferenciado aqui no nosso estúdio, tá? Ele é religioso, pastor, pai de família, tem 48 anos, já trabalhou aqui em Nova Friburgo e trabalha em todo o estado do Rio de Janeiro, fazendo a obra do Senhor Jesus. Hoje ele vai responder perguntas aqui no nosso podcast, perguntas diferenciadas que o público mandou. E eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar muito do conteúdo e, olha, pode dar o que falar. Eu estou falando com ele, meu amigo pastor Alex de Jesus. Tudo bem com o senhor? Tudo certo, Ney. Deus abençoe. Olha, a gente estava conversando aqui no nosso bastidores e não é pastor Alex de Jesus, né? Fala pra gente, qual é o nome do senhor exatamente? Bom, o meu nome de carteira de identidade, de registro, é Alex dos Santos Silva. Alex Esse é meu dos nome. Santos Silva. Isso. Mas de onde veio o pastor Alex de Jesus? Rapaz, começou da primeira vez que eu passei aqui em Nova Friburgo. Sim. No ano 2000. A gente fazia programações de rádio aqui em Friburgo. E quando saíamos do estúdio para poder ir para a igreja, para ministrar os cultos, as vovozinhas, e eu sempre amo as vovozinhas, sempre amei. Eu chamo elas de minhas véias, com todo respeito e carinho, claro. Então elas começavam a dizer para mim, pô, o senhor é de Jesus, o senhor é de Jesus, o senhor é de Jesus. Ó, o seu nome tinha que ser Alex de Jesus. Aí um dia uma senhora ligou para a rádio, eu queria falar com o pastor Alex de Jesus. Pronto, pegou. E assim foi, e assim eu tenho carregado. Nós estamos em 2025, 25 anos eu venho carregando esse nome Alex de Jesus. Que bacana. Pastor Alex, como tudo começou? Como o senhor bateu aquele estalo? Não, eu quero ser pastor. Rapaz, eu sempre sonhei com isso, viu? Olha, eu cheguei na igreja ainda jovem, com 12 anos de idade, adolescência, né? Entrando na adolescência, devido a problemas familiares, muitos problemas. Papai era viciado em bebida, agredia a mamãe dentro de casa. Vivíamos numa miséria danada, uma miséria muito grande. Enfermidade do meu irmão. Minha mãe ela chegou a buscar auxílio em algumas religiões para que meu irmão pudesse ter saúde. Foi dessa forma que a gente chegou até Jesus, chegamos até a igreja. Pode falar o nome da igreja? Pode, com certeza. Chegamos na Casa da Bênção. Foi a primeira igreja evangélica que nós conhecemos, que eu conheci. Primeira igreja Casa da Bênção. Então, eu logo me identifiquei com aquilo. Eu via o evangelista na época ministrando os cultos, eu achava aquilo o máximo. Vendo ele ajudando as pessoas e, sabe? E um belo dia, pela rádio, minha mãe conheceu a Igreja Universal, e ela, a qual nós amamos muito, amo muito a Igreja Universal, e ela foi para a Igreja Universal. E nessa que ela foi, ela arrastou a gente criança, vamos embora. Nos identificamos também. Onde nasceu mais forte, né, dentro da gente o desejo de querer ajudar as pessoas, porque nós víamos como é que os pastores faziam, a dedicação deles integral ali no altar, ungindo pessoas doentes, orando pessoas doentes, atendendo gente de rua. Então nasceu isso em mim. Então, quando eu cheguei aos meus 16 anos, Ney, com 16 anos, eu já entendi o seguinte, né, eu quero ser pastor. Independente de qualquer coisa, eu quero ser pastor. Foi o que eu coloquei dentro de mim. Então, iniciou quando sua mãe te levou para a igreja. Isso. Lá você viu o trabalho de ministração de um pastor. Isso, exatamente. De um evangelista, né? De um evangelista. Na época era um evangelista. Dali nasceu aquela vontade de ser pastor. Nasceu esse desejo, rapaz, porque eu vi o cuidado que tiveram com a minha mãe. Eu vi o cuidado que tiveram com meu pai. E eu acredito que o ser humano ele tem que ser assim. O ser humano ele tem que se preocupar sempre com o próximo. E eu falei, bom, esse é o caminho que eu quero. Não vou querer outra vida para mim, não. Trabalhei fora, trabalhei como um atendente de balcão numa loja chamada Radar Eletroeletrônicos em São João de Meriti. Depois trabalhei numa fábrica multinacional chamada Cromos Tintas Gráficas, mas sempre com aquele desejo. Eu lembro que na época que trabalhávamos na Cromos, o barulho era enorme, um monte de maquinários industriais produzindo tinta, fabricando tinta gráfica. Então o barulho era enorme. Rapaz, tinha um relógio que ficava distante da gente assim, eu olhava pro relógio, eu pegava no trabalho 6 da manhã. Aí quando dava 7 horas da manhã, eu olhava pro relógio 7 horas da manhã. O pastor deve estar na igreja começando o culto agora. Aí eu trabalhando ali com as tintas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Fique de pé. Em nome de Jesus. Eu fazia culto ali para as tintas, para as máquinas, porque era onde eu queria estar. Entendeu? Eu queria estar perto das pessoas, atendendo as pessoas, conversando, orando pelas pessoas. E isso com 18 anos. Isso lá no serviço já nasceu um desejo de fazer o trabalho. Já era o que eu queria.
era o que eu desejava. O primeiro culto que eu fiz, o primeiro culto que eu ministrei na vida, rapaz, aquilo foi a realização de um sonho para mim. Foi a realização de um sonho. E hoje são 30 anos de pastor. 30 anos, vamos comemorar 30 anos. E a caminhada de pastor, o senhor acha que é mais fácil para um membro ou para um pastor? A caminhada para um pastor hoje, ela é mais difícil do que para um membro? Caminhada com Jesus? Ney, eu acredito que isso seja muito relativo, sabe? Isso é muito relativo. Porque o membro, foi a expressão que você usou, né? Uhum. O membro da igreja, seja qual for a instituição, ele deve satisfações apenas da alma dele, da vida dele. Ele vai prestar conta da alma dele, da vida dele. É claro que, como cristão, ele tem que ser o sal da terra. Ele é responsável por coisas que ele faz, por coisas que ele fala. Obrigatoriamente ele deve dar um bom testemunho onde ele trabalha, na escola, na faculdade, na academia, os lugares que ele costuma frequentar normalmente. Ele tem que ser o sal. Mas o pastor, a responsabilidade do pastor se torna maior, porque o pastor, além de prestar conta da própria alma, ainda vai prestar conta da alma dos outros. Eu costumo dizer para os membros da igreja que é muito mais fácil, se tratando de reino dos céus, vida espiritual, é muito mais fácil um membro alcançar o reino dos céus, um membro alcançar a salvação, do que um pastor. E nessa caminhada de 30 anos, pastor, 30 anos fazendo a obra de Deus, já pensou em desistir? Não quero ser mais pastor, não quero mais ajudar as pessoas? Já chegou esse momento de falar assim, não quero mais isso para mim? Ney, jogar a toalha? Se eu parar para pensar bem, isso nunca passou pela minha cabeça. Não. Honestamente. Mesmo com as lutas, com a dificuldade? Mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mesmo com a ingratidão, que é muita, sabe? Acho que o que mais machuca no nosso trabalho é a ingratidão. É um dos piores sentimentos que talvez o ser humano carregue dentro de si, justamente isso, a ingratidão. Mas mesmo com tudo isso, mesmo sentindo a dor da perseguição, a ingratidão, as dificuldades econômicas, tudo nunca passou pela nossa cabeça desistir, jogar a toalha, nunca, jamais, de forma nenhuma. E nesse momento de desistir, continuando a pergunta, qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou na fé nesses 30 anos? Caramba, o momento mais difícil que eu enfrentei na fé. Rapaz. Isso vem lá do fundo, né? Você tá pegando pesado. Tá Mas puxando. sempre tem aquele momento mais difícil. Momento mais difícil. A gente fala que é aquele deserto, né? Aquele deserto. Cara, foi uma injustiça. Injustiça. O senhor Foi pode falar? que não aconteceu nem comigo diretamente, foi com a minha esposa que aconteceu. E levaram 10 meses para a justiça ser feita, porque ela foi acusada de roubo. Sim. Minha esposa foi acusada de roubo. E eu lembro que na época nós falamos assim para o nosso líder espiritual na época. Eu falei, pastor, eu conheço a minha esposa. Eu sei quem é ela. Eu jamais casaria com alguém que não tivesse um caráter, que não tivesse um caráter. Ah, não, mas eu também sou casada com a fulana e isso não quer dizer nada. Sabe, aí aquilo ficou assim. Tá bom. Aí nos tirou de onde nós estávamos, nos colocou em outro lugar. O outro suspeito também foi tirado, foi colocado num outro lugar. Eu sei que 10 meses depois, rapaz, amassando muito barro, orando muito, chorando muito. 10 meses de deserto. Porque, sabe, não foi uma coisa que ficou entre a gente. Outros pastores souberam da história. Outras pessoas souberam da história. Então, aquela famosa frase de um líder que nós tivemos, o dito pelo não dito, Maldito, né? Você vira maldito. Então, quer dizer, até aparecer a coisa, como graças a Deus apareceu. Eu lembro que no dia eu estava numa igreja e o segundo suspeito, porque a primeira era minha esposa, o segundo suspeito, ele entrou, igreja dentro, e disse assim, olha, eu queria conversar contigo. Falei, pois, estava com alguns obreiros. Eu falei, pois não, o que eu posso te ajudar? Pastor também. Aí ele falou assim, olha, lembra aquele dia assim, assim, assado? Falei, lembro, cara. O que aconteceu? Eu já, sabe? O que aconteceu? Ele falou, então, quero dizer para você, rapaz, que fui eu que cometi o roubo. Rapaz,
Eu estava sentado numa cadeira, assim, eu levantei, empurrei a cadeira e fui para cima. Os obreiros correram na hora, me segurando. Calma, pastor, calma. Falei, calma, eu vou quebrar a cara dele. Porque, rapaz... A pessoa perde a cabeça. Né? Foram 10 meses, cara. 10 meses de deserto. Olhando para minha esposa, vendo minha esposa triste. Olhando para minha esposa, vendo minha esposa chateada. 10 meses. 10 meses. Resultado, nós continuamos firmes com Jesus, estamos até hoje. Ele não é mais pastor, separou da esposa, teve uma vida totalmente destruída. Olha só. Porque na nossa cabeça, Ney, oferta é algo sagrado. Na minha cabeça, na cabeça da Fernanda, oferta, dízimo é algo sagrado. Porque nós temos familiares que são da igreja. Então eu sei, e hoje mais ainda, porque hoje eu não vivo da igreja, hoje eu trabalho fora. Eu sou motorista particular, motorista de aplicativo, faço viagem às vezes para fora do estado. Então eu vejo quanto uma pessoa tem que ralar para colocar dentro de casa o pão de cada dia. O quanto uma pessoa tem que ralar para poder pagar seus boletos, manter seu nome em dia, tudo direitinho. E quando ela recebe o pagamento dela, ela recebe o dinheiro, a primeira preocupação dela é tirar o dízimo para colocar num envelope ou depositar direto na conta de uma igreja, da instituição a qual ela frequenta, ou uma outra instituição evangélica qualquer. Ou então ela leva em espécie no altar. Cara, aquilo ali tem sangue, tem suor ali, tem lágrima, tem esforço. Então aquilo para mim, aquilo para nós, para mim e para Fernanda, aquilo é muito sagrado. A gente sempre tratou e continuamos tratando com muito zelo, com muito respeito e com muito temor. E a gente ser acusado de uma coisa dessa pesou muito. Então, acho que foi o pior momento que eu e ela vivemos juntos no Evangelho. E hoje esse rapaz, não sei por onde ele anda, eu sei que a última informação que eu tive é que ele está perdido mesmo pelo mundo, voltou para as drogas, se destruiu. Esse foi o pior momento, né? Foi o pior. O deserto. Deserto. E qual foi o melhor momento? Vamos virar a moeda agora. O melhor momento nesses 30 anos. Caramba, rapaz, foram vários. Aí você... Tem sempre aquele específico que a gente... Poxa, valeu a pena fazer esse trabalho, essa pessoa aqui. Tem algum na sua mente, assim, que possa destacar pra gente? Pô, aí você, caramba, você também tá facilitando. Aqui não pode dando o que falar, a gente tem que buscar lá no fundo pra pessoa né? pensar. Por isso que eu quis vir aqui. Só que eu tô impactado, mas vamos lá. Cara, eu acho que foi quando eu recebi a notícia que eu seria consagrado a pastor. Uhum. Porque para nós, a consagração de pastor é a confirmação de que Deus ele aprova o nosso trabalho. E o que leva o pastor a ser consagrado a pastor? Há normalmente um conselho de pastores, né, onde o trabalho daquele pastor ele é avaliado em todos os sentidos. Em todos os sentidos, o trabalho daquele pastor é avaliado. Dedicação, atenção às pessoas, a entrega dele como ser humano. E aí vem a confirmação. O tempo que ele já tem. Vem cá, quanto tempo ele já pastoreia? Não, está na hora da gente... E depois dessa consagração de pastor, o que muda? Fisicamente, nada. Fisicamente, nada. Financeiramente, nada. Mas é tipo um grau, né? O pastor ele tem uma consagração, é um grau a mais? Espiritualmente, sim, né? Espiritualmente pesa. Como diz lá na coroa, né? É uma pedrinha a mais. Isso, é uma responsabilidade maior. Quer dizer, se o trabalho que você faz ele é confirmado como um bom trabalho, e alguém vem e aprova o teu trabalho, então você tem a obrigação de fazer o quê? De manter aquele padrão, de ser dali para melhor e nunca para pior. Eu entendi. Eu acho que o público também entendeu. Vamos agora para os dias atuais. O senhor acredita que a igreja ela está preparada para lidar com as emoções atuais de hoje em dia? Tipo, a tecnologia, os telefones, as mensagens, porque você vê muitas pessoas, a maioria jovens, se corrompendo de tal maneira, vendo vídeos na internet, quero fazer igual, a pessoa comete contra a sua própria vida por causa de um vídeo, igual aconteceu recentemente um caso de uma criança de 12 anos, que com a namorada acabou com a vida dos pais. Eu soube. O senhor acredita que a igreja ela está preparada para atingir esse alvo, esse público e tirar isso da mente das pessoas? Nos últimos anos, a igreja, no modo geral, a gente tem observado que ela tem trabalhado muito com isso, muito com tecnologia, com redes sociais, justamente para fazer com que a palavra de Deus, a palavra que limpa a mente, a palavra que limpa o coração, possa chegar, assim, aos jovens. A gente procura entreter os jovens
com eventos. A gente procura entreter os jovens também com desafios pelas redes sociais, porque já que existe o desafio do mal, né, que leva o jovem a se cortar, que leva o jovem a tirar a vida de alguém, que leva o jovem a cometer atrocidades como essa que você citou aí agora, há muitas igrejas também têm procurado fazer isso, mas do lado bom, como perguntas bíblicas, prêmios oferecidos para quem acertar aquela pergunta e por aí vai. Então, eu acredito que a igreja está se preparando ou se aperfeiçoando para esse tipo de trabalho. Mas e dentro desse contexto? Tem visto aí nas redes sociais pastores mirins que estão fazendo a obra e divulgando tudo nas redes sociais, falando algo que para o povo que talvez tem muita gente que acha escândalo. Você acha que isso também é bom para a obra de Deus? O que o senhor pensa disso? Ney, Davi era um menino. O Senhor Jesus, como menino, dentro do templo, já estava pregando ali para os conhecedores da lei. Eu acho que primeiro precisa existir um limite. Eu acho que não tem que impedir uma criança, um adolescente, um jovem de falar do evangelho, de falar de Deus. Eu acho que tem que haver um limite. A questão sempre vai estar, de quem está por trás disso. Porque muita coisa que um adolescente, que um jovem chega para falar num púlpito ou num microfone de um podcast como esse que a gente está aqui agora, normalmente ele é preparado antes. Colocam palavras na boca dele. Você vai dizer assim, você vai agir dessa forma, você vai agir assado. Então, aquele jovem, aquele adolescente, ele acaba falando ou expressando situações que não são dele. Que não são dele. Então, isso acaba se tornando, sim, prejudicial ao evangelho. Tem jovens que hoje a gente vê falando de Deus com uma arrogância tão grande. A gente não vê Jesus lendo um pouquinho só a Bíblia, não precisa ler muito, não. Lendo um pouquinho só, principalmente os evangelhos, a gente não vê Jesus com essa arrogância toda, a gente não vê Jesus com essa agressividade toda, a gente não vê o Senhor Jesus, sabe? Embora como criança ele estava dentro do templo ali pregando para os conhecedores, mas eu não imagino que com essa arrogância, com essa petulância toda, que acaba fazendo as pessoas ficarem desgostosas em relação ao evangelho, ao verdadeiro evangelho que é a palavra de Deus. E no evangelho, vamos lá, evangelizar. Qual o erro que o senhor acha que os evangélicos cometem ao evangelizar quem não é da igreja? Qual é o pior erro que vamos botar assim, um obreiro, um pastor, um evangelista, um presbítero, seja lá qual for o seu grau, ou até mesmo uma pessoa normal, qual é o pior erro que essa pessoa comete ao parar uma pessoa na rua e fazer aquela, vamos botar assim, chamar para a igreja? Qual seria o erro dela? Ney, é você falar de uma coisa que você não vive. Porque quando você fala de algo que você não vive, você não consegue nem olhar no olho da pessoa. Quando você fala de uma coisa que você não vive, você não consegue passar credibilidade para aquela pessoa. Você não passa. Eu costumo dizer para os jovens que nos auxiliam, para as pessoas, senhores e senhoras que nos auxiliam na igreja, o seguinte, que a gente podia muito bem chamar um garoto de rua qualquer, bermudinha, dar um trocado para ele, vai ali para a rua, dá esse jornal ali. Vai ali para a rua e dá esse folheto ali. Ele estaria evangelizando. Por R$10, por R$15, ele estaria na rua evangelizando. Ok? Você falar de Jesus para alguém, você tem que falar daquilo que você está vivendo. Daquilo que você vive. Por exemplo, a pessoa está travando uma luta financeira muito grande. E eu vou evangelizar alguém que eu sei que esse alguém está passando por uma luta financeira muito grande. Eu vou passar para essa pessoa exatamente o que eu estou vivendo. Olha, eu quero convidar você para poder participar de um culto na minha igreja, assim, assado, e nesse dia haverá um clamor, uma oração forte pela vida econômica ou pela família, onde a família tem sido muito atingida por problemas, vícios, brigas, separação. Vai ter um clamor muito forte pela família. Eu tenho problemas na minha família e eu sei que você tem também. Então eu queria convidar você para juntos invocarmos a Deus. Se a pessoa olha no teu olho, ela sente que o que você está passando para ela é uma verdade. Ela vai se identificar com você. Então, o pior erro é você falar de uma coisa que você não vive. O pessoal olha pra você, esse cara sabe o que eu tô passando. Ele sente o que eu sinto. Você entende? Ele sente o que eu sinto. Pô, dá pra dar uma credibilidade a ele. Eu vou aceitar esse convite aí, eu vou lá. O pastor Alex também, ele faz um trabalho social, né, pastor? Sim. Não só no centro do Rio de Janeiro, né? Não. O senhor reside hoje, né? Sim. Mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Sim, aonde sou solicitado, inclusive fora do estado. Produção, coloca pra gente, por favor, algumas fotos que selecionamos aqui.
Isso aí foi aonde, pastor? Conta pra gente. Isso aí exatamente é o quê? Recolhimento de alimentos? Isso aí na igreja. A gente, uma vez por mês, na igreja, uma vez por mês a gente faz a feirinha da família. A gente vai até o Ceasa, compra alguns legumes, compra algumas frutas e verduras. Mas só compra como, pastor? Com os dízimos e com as ofertas da igreja. Com dízimos e ofertas? Da igreja, da própria igreja, dos próprios membros da igreja. E algumas nós compramos, outras nós recebemos de doação dos próprios donos de loja lá do Ceasa. E bastante coisa, né? Sim, bastante coisa. E a gente traz para poder fazer a distribuição gratuita dentro do templo, para os membros da igreja e para aquelas pessoas que são necessitadas. Aí separa para cada um. Preparamos assim as bolsinhas, exatamente. Tem mais fotos aí, produção, do que o pastor faz? As crianças levando? É o que mais me alegra. As crianças levam para casa? É o que mais me alegra. E tem muita gente necessitada, não tem? Tem, Ney. Muita. Tem muita gente passando fome? Muita, Ney. Muita. Dentro das comunidades. Às vezes, do lado da casa dessa pessoa que está assistindo a gente agora, de repente, alguém do lado da casa dela está passando por uma dificuldade e ela não sabe. E às vezes ela tem sobrando em casa, né? Sim, exatamente. Tem mais foto aí, produção. Vai passando. Essa baixinha aí. Gosta de uma manga, viu? Aí o pastor Alex fazendo um trabalho. Isso. Aqui já fora da igreja? Na porta da igreja, na porta. Porta da igreja? Na porta. Essas são as fotos que passaram pra gente. Tem mais algumas fotos aí, produção, para colocar sobre o trabalho? Acho que tem alguma coisa aí. Aqui é o vídeo, né? Eu sou consagrando. Isso. Nós tínhamos acabado de chegar do Ceasa. Bermuda, de tênis. O negócio é fazer o trabalho, né? É isso aí. E todo mundo precisa, né, Ney? Querendo ou não, é um dinheiro que a pessoa economiza. Uma feira que ela faz ali gratuita dentro da igreja, ela está economizando ali o quê? R$80, R$100. Ela está economizando o dinheiro do gás dela. Ou ela está levando para dentro de casa algo que ela não pensava em levar para os filhos, uma fruta, uma verdura, legumes. Então, é um dos trabalhos que a Igreja Deus é Família tem feito. Que bacana. Voltando para cá, gente, gostaria de agradecer nossos patrocinadores aqui do nosso podcast, Pode Dando o que Falar. Você que quer patrocinar, ou você é um apoiador do nosso podcast, entre em contato com a gente, tá bom? Aqui a gente tem divulgado em todas as redes sociais, graças a Deus tem uma boa audiência. Toda semana tem um convidado diferente, fora os cortes que a gente tem, né? Então vamos começar. Aqui nós temos a Dualtec. A Dualtec fica ali na Macnível, no centro de Nova Friburgo. Meu amigo Marcos. Ele tem uma assistência técnica e também uma agência de Mercado Livre. Você quer enviar ou receber alguma mercadoria, Dualtec, o arroba do Instagram dele é @dualtec.friburgo. Procure meu amigo Marcos lá, ele vai te atender com todo carinho. Excelente profissional. Temos também o nosso escritório do Chopp, ali na Fernando Bisotto, bem no centro de Nova Friburgo. O escritório do Chopp é um espaço amigável para você que curte um barzinho, você que quer fazer um aniversário, assistir um jogo. Nos fundos lá tem um espaço gigante com telão. Vai lá que o nosso amigo Anderson vai receber com toda a equipe lá, escritório do Chopp. Desculpa te interromper, às vezes a esposa também pode ligar pro marido, né? Exato. O marido trabalha enfim. Você tá onde? Tô no escritório, amor. Tô no escritório. E todo escritório tem um Choppzinho. E ó, lá o arroba do escritório do Chopp é @escritório do Chopp _Friburgo. Vai lá, você vai ser bem atendido, tá bom? Temos também nosso amigo Juran Santos, do Projeto Aventura Animal, levando Nova Friburgo para todo o Brasil e fora do Brasil. É um projeto que ajuda a nossa fauna e os nossos animais. Recentemente saiu uma matéria aí no G1 sobre a onça pintada aqui no estado do Rio de Janeiro, voltando para o estado do Rio de Janeiro. Então, ó, segue lá no canal, ele lançou vídeo novo com expedição no Amazonas. Muito bacana, aconselho você a assistir lá. Também nós temos aí o nosso amigo Bruninho Barcelo, um garoto especial, lutador de karatê. Bruninho, ele é friburguense, está levando o nome de Friburgo para fora do Brasil. Ele já é medalhista, é um garoto especial, ele luta com esse aparelho. O Bruninho, ele em todas as suas lutas, ele precisa de um aparelho de oxigênio para lutar. E ele é reconhecido já em todo o território do Brasil. Eu aconselho você também seguir o Instagram dele. Bruninho _Barcelos.oficial. O garoto merece nosso apoio, tá bom? Temos também aqui, pode passar a produção, por favor,
o nosso amigo Pneus Magliano, Auto Center aqui no final da Gustavo Lira, em Olaria. Procure o nosso amigo Tony lá. Pneus Magliano é excelente, faz um excelente trabalho para quem gosta de melhorar o seu carro, colocar um pneu novo, fazer um alinhamento, balanceamento. O homem gosta muito disso também, né? É. De alinhar o seu carro. Pneus Magliano, dá um pulinho aqui no final da Gustavo Lira, lá do Correio de Olaria, tá bom? Temos aqui o nosso estúdio D7 Mídias, produções aqui. Você que quer gravar o seu podcast ou fazer uma filmagem, fotografia profissional, estúdio Chroma Key, tem vários cenários além de madeira. Gostou do espaço aqui, pastor? Top demais, cara. Muito bacana. Um espaço Recomendo a todos, pô. Diferenciado, você quer fazer uma gravação, um trabalho, ou até mesmo o seu podcast, entre em contato com o telefone, tá aqui no rodapé do vídeo, que aqui na D7 Media eles vão atender você com todo carinho, tá bom? Tem mais aí? Temos assim o Estúdio Beleza Daniele Almeida, ali no prédio Mezanino, no centro de Nova Friburgo. Daniele Almeida trabalha com especialização em mulheres que têm queda de cabelo. Às vezes a mulher fica estressada, Sim. cai o cabelo dela. A Daniele, ela é tricologista. É mesmo? Formada, professora, e faz um excelente trabalho. E lá tem outros trabalhos também, escova, pente, eu não entendo muito não, mas faz tudo, escova, alisamento, unha, tem tudo lá, massagem. Dá um pulo lá que você vai ser bem recebido pela Daniele, tá bom? Legal. Temos também o nosso aplicativo de mobilidade urbana, Vem com a Gente de Nova Friburgo. É um aplicativo local, similar aos aplicativos da cidade que estão rodando aí, só que esse é de Nova Friburgo, um aplicativo top das galáxias. Baixa lá se você quer ser motorista ou se você quer ser também um cliente do aplicativo Vem com a Gente, tá bom? Quem mais, produção? Bota, por favor. E se você quiser anunciar aqui, esse carinha aqui sou eu, Neymor aqui da D7, nosso podcast Pode Dando o que Falar, anuncia com a gente, que tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Pastor, Oi. A gente vai fazer algumas perguntas que enviaram pra gente aqui, e eu separei as perguntas, e agora pode dar o que falar, hein? Vamos lá. O senhor vai responder sinceramente todas elas? Vamos lá. Ó, primeira pergunta é da Amanda Leal. Ela pergunta exatamente isso assim: por que existem tantas divisões e brigas entre igrejas que seguem o mesmo Deus? Rapaz, você sabe quantas vertentes existem da teologia? São mais de 24 vertentes. Então, são mais de 24 grupos de pessoas que têm uma forma diferente de interpretar sobre o evangelho. Vai vendo. São 24 grupos de pessoas que têm formas diferentes de interpretar o evangelho. Cada um entende de uma forma. Devido ao estudo da teologia. São 24 vertentes. Eu não estou dizendo que é errado você estudar a Bíblia. Nós devemos estudar as Escrituras. Devemos pesquisar as Escrituras, meditar na palavra de Deus. Isso é essencial. O problema é que são 24 pensamentos diferentes. Então, essas divisões elas acontecem porque normalmente um quer impor sobre o outro o que acha certo. Eles não encontram a facilidade de dizer assim, olha, eu acho que isso aqui é um 6. Se nós colocarmos o número 6 aqui agora, para mim ele vai aparecer como um 6, Ney. Mas para mim vai aparecer como um 9. Acabou. Mas é a mesma coisa. Se nós trocarmos de lugar, é a mesma coisa. O que as pessoas de outras denominações, de todas as denominações, precisam entender que todos nós temos que trabalhar com um único propósito, um único objetivo. Aliás, um único não. 3, eu costumo dizer isso, a igreja Deus é Família nasceu disso. Primeiro, de ajudar as pessoas. Todo cristão tem essa obrigação, toda igreja, todo meio evangélico tem essa obrigação de ajudar as pessoas, de dar um prejuízo no inferno, que é tirar as pessoas mesmo do sofrimento, da dor e ganhar elas para o reino dos céus. Acredito que as brigas surgem por causa disso, porque eles querem impor aquilo que eles acham certo. Então, Amanda está respondendo essa pergunta. Né? Espero ter te ajudado, Amanda, tá bom? Danilo, o nome dele é Danilo. Como o senhor responde às críticas de que muitos pastores vivem no luxo enquanto os membros possuem necessidades? Danilo, ó. Tu foi legal, hein, Danilo? Tu foi legal. Direto, né? Direto. Porque realmente tem muito pastor no luxo, né? Porque o que acontece, rapaz? É estranho, né? Porque a Bíblia diz que o pastor ele vai levar as ovelhas aos pastos verdejantes. É o pastor que conduz a ovelha aos pastos verdejantes. Até aí, beleza, ok.
Só que não é justo o pastor desfrutar do pasto verdejante e a ovelha não. Não faz sentido. Não faz sentido o pastor ter um carrão e o membro andando a pé. Ou o membro andando andando a pé. Não faz sentido o pastor ter a sua casa própria e o membro vivendo de aluguel. Não faz sentido. São coisas que não batem. Isso acontece, o nome dele mesmo é? Desculpa. Danilo. Isso acontece, Danilo, porque existem no nosso meio, infelizmente, muitos mercenários da fé. E você que é membro de uma igreja, não só o Danilo, de repente deve ser membro de alguma denominação, se não é, te convido a conhecer alguma denominação e você vai entender melhor o que eu estou falando. O povo não é bobo mais. O povo não é bobo. Com o advento da internet, você sabe quem é quem. Você conhece quem é quem. O nada oculto que não seja revelado se tornou mais verdadeiro do que nunca, porque aonde a gente vai ter uma câmera, aonde a gente vai ter uma condição filmando a gente, tirando foto da gente. Então, veja quem é o seu pastor, veja quem é o seu líder espiritual, veja se a intenção dele é te ajudar ou é tirar o que você tem. É o que eu tenho para responder para você, Danilo. Então tá respondido aí, Danilo. Forte essa, hein? Já que ele pegou pesado, então vamos lá, vamos na resposta dura. Vamos na próxima pergunta aqui da Tamara Leão. Tamara pergunta assim, pastor: se Jesus estivesse fisicamente hoje no Brasil, ele estaria dentro das igrejas ou nas ruas com os excluídos? Eu creio que ele não mudaria. Não? Não. Ele não mudaria. Jesus não mudaria. Jesus sempre esteve no meio daqueles que são excluídos. Sempre. Se a gente for pegar a Bíblia, Ney, Jesus ele comia com pecadores. Jesus ele estava aonde a prostituta estava. Sim. Jesus estava aonde os cobradores de impostos, ladrões, enganadores. Jesus estava sempre no meio dessa gente. Dos excluídos. Né? Dos excluídos. Não é à toa que nós temos um lema na igreja, inclusive em algumas das nossas camisas, não sei se vai aparecer, não sei se tem mais foto para aparecer ou imagens. Tem aí, professor? Pode colocar. Atrás de uma das camisas que nós usamos para evangelizar, vem escrito assim, aqui os excluídos são bem-vindos. É o tema que nós usamos, é um dos lemas que nós usamos na igreja Deus é Família. Aqui os excluídos são bem-vindos. Porque é no meio dos excluídos que o Senhor Jesus faz questão de estar. Então, se ele estivesse hoje, em carne e osso, acho que é nessa imagem que aparece, Ney. Tem. Acho que é nessa imagem que aparece uma obreira nossa. Deixa rodar, professor. Ela de costas, aí vem a frase escrito, não sei se é no vídeo, se é numa foto, uma imagem congelada, bem clara, aparece aqui os excluídos são bem-vindos. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim. Se ele estivesse entre nós hoje, em carne e osso, ele estaria mais fora da igreja do que dentro da igreja. Então, Tamara Leão. Obrigado pela pergunta, Tamara. Essa é uma pergunta bem importante. Sim. Né? A próxima pergunta é da Thaís Chaves. Pastor, por que tantos jovens estão deixando a igreja, mesmo nascendo em famílias cristãs? Rapaz, só coisa assim, né? Pode repetir de novo a pergunta dela, por favor? Pastor, por que tantos jovens estão deixando a igreja, estão saindo da igreja? Muitos jovens já nascendo dentro da igreja. Nascidos num berço evangélico, Exatamente. né? Porque, olha, pode falar. Porque a gente está vendo muito isso, né? Sim. Jovem que nasceu dentro da igreja e do nada, aos 12, 13, 14, eu não quero mais, não quero vir mais para a igreja. Certo. Aí depois, sei lá, de 18, 19, 20 anos, começa a retornar. Certo. Por quê? Eu tenho isso como duas questões, Ney. Posso dar duas respostas Pode sim, com certeza. Porque é ao meu ver. É ao meu ver isso, ao meu ver. Essas imagens que aparecem agora são doações que nós levamos para o Hospital do Câncer. Nós também auxiliamos o Hospital do Câncer ali na Penha, um hospital chamado Mário Cruyff. Que top. É um hospital que vive de emendas e vive também de doações. Então nós compramos essas fraldas, também compradas com os dízimos e com as ofertas do povo da igreja, e a gente levou para... A gente sempre leva, uma vez ao mês a gente vai ao Hospital Mário Cruyff para atender os pacientes, fazer oração por eles e levar doações assim também. Então, voltando à resposta aqui da pergunta, eu tenho duas visões da coisa. Primeira visão que eu tenho, mau testemunho dos pais. Isso acontece muito.
que foi, se eu não me engano, foi a primeira pergunta que nos fizeram e eu respondi. Eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo. Eu não posso ser dentro da igreja uma coisa e no trabalho ser outra. Eu não posso ser uma coisa dentro da igreja e dentro de casa ser outra. Eu não posso. Se eu sou sal, como Jesus disse, que nós seríamos o sal da terra, então eu tenho que ser sal em todos os ambientes que eu estou. Isso aqui é um saleiro, Ney. Isso aqui é um saleiro. Eu te pergunto uma coisa. Aonde o sal tem mais valor? Dentro do saleiro ou fora do saleiro? Dentro do saleiro, né? Eu acho que fora. Fora? Porque dentro do saleiro ele presta para quê? Só para ficar guardado ali. O saleiro é a igreja. O saleiro é a igreja. O saleiro é a instituição. Deus é família, Deus é amor, universal, mundial, batista, assembleia. O saleiro é a instituição. O sal é a pessoa que está dentro. O sal só vai ter utilidade para mim depois que ele sai dentro do saleiro e cair no feijão, e cair no arroz, e cair na carne. Entendi. Inclusive, você tem cara que gosta de um churrasquinho, Ney. Gosto muito. Gosta. Mas tu experimentou comer churrasco? Já experimentou comer aquela picanha que prometeram pra gente que não veio, que nos enganaram? Mas isso é outro assunto, deixa. Porque a gente foi enganado, mas tudo bem, vamos lá. Já experimentou comer um pedaço de picanha sem sal, Ney? Não. Tenta um tem que dia. botar um temperozinho. Tenta um dia. Fica... É intragável, não desce. Mas se você botar a quantidade de sal certa, você come aquela picanha, você fala, poxa, nossa, que carne gostosa. No ponto, né? Que carne gostosa. Só que foi o sal que trouxe sabor a ela. Então, o sal, ele só tem sabor, o sal, ele só tem utilidade fora do saleiro. Aquele cristão que está dentro daquele saleiro chamado Deus é família, universal, batista, aquele sal só vai ter valor quando ele sair do saleiro e ele for para a academia, e ele for para o trabalho, e ele for para dentro de casa. Tá conseguindo me compreender? Não sei se as pessoas também estão conseguindo me entender em casa. Só vai ter valor assim. Então, o mau testemunho dos pais dentro de casa faz com que muitos filhos pirem o cabeção, como diz o outro. Pô, meu pai na igreja é uma coisa, minha mãe na igreja é uma coisa. Chega em casa... Dentro de casa é outra. Xinga, bebe, é palavrudo. É igual o outro fala, pô, varão palavrudo. Mas tem o varão palavrudo. Então, me bate, me agride. Me bate, a criança cresce, ela não é boba, pô. Caramba. Pô, meu pai é assim, minha mãe é assim, em tal lugar, e aqui é diferente. Papai lá na igreja, ele sorri para todo mundo, aqui é fechado. Exatamente. Então, essa é a primeira visão que eu tenho da coisa. E a segunda visão, Ney, é que as nossas crianças crescem. Elas crescem, Ney. Enquanto elas são pequenas, elas vão vestir aquilo que a gente colocar no corpinho delas. Tá certo. Elas vão comer aquilo que a gente colocar no prato delas. Porque elas são pequenas. Então, elas se sujeitam às nossas escolhas. Nós como pais. Por isso que cabe a gente como pai dar para os nossos filhos sempre um bom ensinamento, uma boa orientação, para se tornarem verdadeiros cidadãos. Esse é o correto a se fazer. Quando eles chegarem a uma certa idade, se eles acharem, começarem a pensar, você quer saber de uma coisa? Não quero mais ir para a igreja. Não quero mais frequentar a igreja. Que não seja por mau testemunho dos pais. Porque é triste isso. Entendi. Entendeu? Mas que seja por uma escolha deles. Por isso, como você falou na sua pergunta, na pergunta da Thaís, por isso que muitos vão... foi no seu comentário. Que muitos saem e voltam por isso. Sim, porque eles fazem as suas escolhas. Cresceu um pouquinho, não quero mais, vou sair. Aí sai, bate cabeça, sofre, apanha. Aí entende no mundo, né? A gente chama de mundo. Aí entende que com o evangelho, verdadeiro evangelismo, encontram paz, força, segurança. Poxa, caramba, eu estava melhor quando estava lá. Eu sempre vi meu pai, poxa, bem, feliz. Sempre vi minha mãe bem, feliz, caramba. Eu estava melhor quando eu estava lá. Então é melhor eu voltar. Então, para mim, são essas duas visões. Primeiro, por mau testemunho de alguns pais dentro de casa. E segundo, por escolhas. Porque eles crescem e fazem suas próprias escolhas. Então, está respondido aí a pergunta da Thaís. A próxima pergunta é da Michele. Essa pergunta aqui. Vamos lá, Michele. O que você mandou? Já é meia pesada, hein? Vamos lá. Vamos lá, Michele. Pastor, pastor pode ficar rico? E dízimo é obrigação ou escolha? A palavra de Thaís? Thaís. Não, Michele, desculpa. Michele. Thaís foi a outra, né? Thaís foi a outra. Michele, a palavra de Deus ensina assim pra gente, ó, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O pastor, ele pode ficar rico? Se o pastor, além de pastor,
ele exerce uma outra função, o que impede esse pastor de ser bem-sucedido na função que ele exerce? Nada, né? Ele é médico. Se fizer um bom trabalho. Ele é médico. Ele é um cirurgião. O que impede ele dele ter um bom salário e se tornar rico com o salário que ele ganha de medicina? Ele é um engenheiro. Além de exercer a função de pastor, ele é engenheiro. Então, o que impede ele dele ter o seu apartamento, a sua ganho casa? próprio, né? Exatamente. Fora da igreja. Fora da igreja. Agora, se você sabe que o sujeito vive só da igreja e ele está ficando rico, aí é diferente, né? aí é diferente, ô Michele. Você entende? Aí é diferente. Ela fez 2 perguntas em uma, não foi? Exatamente. Acho que eu finalizei uma pergunta segunda, agora. A segunda foi: e dízimo é obrigação ou escolha? O dízimo, Michele, ele se torna uma obrigação para aquela pessoa que decide andar em obediência à palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa decide andar em obediência à palavra de Deus, ela passa a entender que tudo que Deus dá a ela, ou tudo que ela tem, vem de Deus, pertence a Deus. Então, como forma de gratidão e como forma de fidelidade, ela devolve a Deus o dízimo. Uma outra coisa, e vínhamos comentando isso no carro hoje, eu, minha esposa e minha filha. O problema é que as pessoas focam muito dízimo em dinheiro, Ney. E dízimo não é dinheiro. Eu sei disso. Sabe? Dízimo não é dinheiro. Dízimo é respeito, dízimo é consideração, dízimo é fidelidade a Deus. Por exemplo, eu costumo dizer para o povo o seguinte: você preparou o seu prato de comida, ou alguém te serviu. Está num restaurante, alguém te serviu na sua casa, a sua esposa te serviu, você mesmo foi lá, você colocou o prato. Antes de você tocar naquela refeição, você faz uma oração antes, agradecendo a Deus por aquilo. Você está dizimando aquele alimento para Deus. É uma forma de dizimar. A pessoa, quando tem a preocupação de ir domingo na igreja, domingo é o primeiro dia da semana, ela está tendo a preocupação de dizimar aquele dia e aquela semana para Deus. Você acordou de manhã cedo, a primeira coisa que você fez foi dar aquela espreguiçada gostosa e você diz: obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, por essa noite, abençoe meu dia. Você está dizimando o seu dia para Deus, entende? Você comprou uma roupa nova, aí você, poxa, essa roupa nova aqui, faço questão de, o primeiro lugar que quero usar essa roupa é na igreja, depois eu vou até usar para outras coisas, esse cinto, essa calça, essa jaqueta, essa camisa, mas primeiro eu quero usar, poder ir na igreja. Pode parecer bobagem, mas não é. Você está mostrando para Deus um carinho, um respeito, uma fidelidade, uma consideração. Uma primícia, né? Uma primícia para Deus. Aí sim vem o dinheiro. Você recebeu o seu pagamento, você fez uma venda, você achou um dinheiro na rua. Embora tá ruim de achar dinheiro na rua hoje, né, pessoal? Agora Tá é só difícil. Pix, né? Mas se tentar escolher a rua certa, de repente a gente acha alguma coisa perdida. Mas tudo bem. Veio nas suas mãos, aí sim. A primeira preocupação, então, antes de você comprar qualquer coisa, antes de você pagar qualquer pessoa, você vai lá e tira o que pertence a Deus. Coloca no envelope, leva no altar de uma denominação ou faz direto a transferência para a conta bancária daquela denominação. Então, para mim, a minha resposta é essa para você, Michele. O dízimo ele se torna, sim, uma obrigação para a pessoa que decide entregar a sua vida a Jesus e servir de todo o coração. E sim, o pastor que trabalha pode ser rico. É, reforçando isso, tá? Por isso que é importante você saber o que o seu pastor faz. Você tem que saber o que o seu pastor faz. Ele vive só do evangelho? E ele tá rico? Tem coisa estranha. Mas o pastor que vive só do evangelho, ele pode ter também um conforto, não pode? Comer bem, ter um bom carro. Mas qual a utilidade desse bom carro, Ney? Para buscar uma pessoa na casa, evangelizar. Ney, para buscar uma pessoa na casa eu vou de Fiat Uno, Ney. Tem isso também, né? Para buscar uma pessoa na casa eu vou de Gol, Ney. Precisa ser uma Land Rover, né? Não precisa. Ney, poxa, Ney, fala sério, né? Não precisa. Rapaz, eu passei numa igreja, por último, que eu tinha, não sei se eu posso falar, pode falar o carro? Pode falar o carro. A igreja me deu uma Hilux para eu poder usar. Uma Hilux, blindada, top. Aquele ali, veio um empresário ali, ó. Rapaz, você pensa a vergonha que eu tinha de chegar na igreja com aquele carro. Não era meu, o carro não era meu. O carro era da igreja, documento da igreja, o carro da igreja, tudo direitinho. Tanto é que eu fui embora, o carro ficou, porque o carro é da igreja. Você pensa na vergonha que eu tinha. Aí quando algum membro pedia visita para mim poder fazer, e a visita era longe, tinha que pegar uma condução, alguma coisa, não, eu vou sim. Eu ia no carro do pastor que me auxiliava, que era um Fiat Uno, que a terceira marcha não entrava, o tadinho. Então, era no carro dele que eu ia junto com ele. Porque, não faz sentido.
Não faz sentido. Desculpa, mas não faz sentido. Agora, se você... eu acho que o Gol, o Voyage, ele vai me levar no mesmo lugar que a Land Rover vai me levar. Eu chegar na minha igreja, Ney, de Land Rover, e ver o membro da minha igreja, ver aquela vovozinha, Ney, aquela vovozinha que é aposentada. Chegando de ônibus. Ney, aquela vovozinha que ganha um salário mínimo, Ney, e ela tem que pagar luz, água, aluguel às vezes, sabe? Mas o dízimozinho dela é fiel. Ela pega ali 100 e poucos reais e coloca no envelope para devolver a Deus. Porque nem Pix ela usa, porque não sabe usar Pix, é uma vovozinha. Muita gente não sabe. Pô, e eu chego na igreja, cara, numa Land Rover, com que cara eu vou olhar para aquela avó? Desculpa, não condeno os pastores que são assim, ou que fazem assim, ou que vivem assim. Não condeno. Foi o que eu falei das 24 vertentes, cada um tem o seu pensamento. Enfim, esse é o meu pensamento. Eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa, jamais. Então tá respondida a pergunta da Michele. Entendeu, Michele? Vamos para a próxima pergunta. Caraca, não acabou não? Sério? Não, tem mais rapaz. 3 perguntas para finalizar aqui as perguntas. Mas você começou em que ordem? Você começou das mais fracas para mais braba ou da mais braba para mais fraca? Tá tudo misturado aqui. Foi mandando, a gente foi separando. Então tá bom. Vamos lá, esse aqui é do João Toledo. Vai, João, o que você Ele quer diz saber? assim, ó, crente pode beber? Eita, vocês pegaram pesado, hein? Crente pode por beber? que crente tem tanta preocupação em querer essa saber pergunta disso, aí, né, cara? essa pergunta aí, tem muita gente querendo tomar um gole. Por que crente tem tanta preocupação em querer saber disso? Bom, vamos lá. O Senhor Jesus, ele bebia vinho. Ele era bebedor de vinho. A Bíblia fala que Jesus, ele era bebedor de vinho. Ele bebia vinho. Uhum. Numa festa, ele transformou a água em vinho. Não foi em suco de uva. Se não me engano, foi o primeiro milagre. Isso. Não foi em suco de uva que ele transformou. Foi em vinho. E foi o melhor vinho. Isso. Aí há quem diga assim, mas na época de Jesus, o vinho, ele não era alcoólico. Pô, como não? O bicho era fermentado. Mas você imagina... E segundo alguns teólogos, o negócio era ruim pra caramba. Ruim. Mas, tudo bem. Mas vamos lá. A Bíblia não fala que é pecado beber. Você não encontra de Gênesis a Apocalipse nenhuma referência dizendo que é pecado beber, que é errado beber, que é desagradável a Deus você beber. Você não encontra. Mas você encontra assim, várias referências bíblicas deixando claro que você ser dado ao vinho. O que é ser dado ao vinho? É você se embriagar. Você perde a noção da coisa. Você perde o rumo da coisa. Então você é como a glutonaria. Não é pecado você comer. Inclusive, estou cheio de fome. Não é pecado você comer. Você tem que comer, você tem que tomar café, você tem que se alimentar, você tem que jantar, você tem que fazer um lanche. Não é pecado. Mas a glutonaria é pecado. Você comeu em excesso, você comeu de forma exagerada. A bebida é a mesma coisa. O problema é que acontece o seguinte. Antes de eu me converter, eu tive problemas com a bebida. Eu sou casado com uma mulher que ela viveu debaixo de problemas com a bebida. A Fernanda, ela cansou de ver o pai dela chegando em casa bêbado, todo urinado, botando elas para correr, Ney, de faca. Ele sacava a faca, minha sogra falava assim, poxa, ainda bem que tem essa porta aqui dos fundos, porque a gente sai pela porta dos fundos, quando ele entra pela porta da frente, a gente fica rodeando a casa, e ele atrás da gente, bêbado, com a faca na mão. Foi assim que eu conheci a Fernanda, vivendo nesse inferno. Já vivia um histórico, né? Exatamente. O meu pai igualmente. Meu pai também bebia, meu pai chegava em casa bêbado. Meu pai virava madrugada em seresta e chegava em casa bêbado. Então, eu cresci com isso. Então, na minha cabeça é o seguinte, pera lá. E eu experimentava alguma coisinha quando eu ia pro boteco com ele. Ele me dava uma caipirinha para beber, me dava uma cachaça para beber, caninha da roça, não sei nem propaganda, para beber, coisa e tal. Então, quando eu cresci e conheci Jesus e fui pro evangelho, eu falei, pô, pera lá. Não, isso aqui não é legal para mim. Embora a Bíblia não diga que é pecado, embora a Bíblia não diga que é errado, se eu quiser tomar um aperitivozinho para abrir o apetite, eu não vou querer ficar só no aperitivo. Eu comecei com 2 dedos. Fui para 3 dedos. Daqui a pouco tu tomando 4 dedos assim, ó, na medida do copo. Você entende? Então eu passo longe daquilo. Então, se você... Pergunta direta, muita gente tem medo de responder. Eu não tenho.
Talvez eu seja criticado por isso, condenado por isso, enfim. Mas eu vou te responder. É o que eu falei para você. A gente procura ser na frente de vocês o que somos por trás. A gente tenta ser na frente, a gente é na frente de vocês o que nós somos por trás. Por isso, muito cuidado com quem aparece com carinha de anjo para você, porque a realidade é essa. Então, eu não bebo. A pessoa, ela pega problema com vício. Ela bebe um dedo, 2. Sabe, uma coisa, isso não me satisfaz. Vou para uma garrafa. Daqui a pouco está embriagado. Então, a Bíblia não condena que é pecado beber. Então, eu não condeno quem bebe. É a fé de cada um. Eu não condeno quem bebe. Se a pessoa... pastor, eu conheço um crente que bebe, conheço um obreiro que bebe, conheço um pastor que bebe. É ele. Entende? Você é você. Você tem problemas com a bebida, passa longe. É como prostituição. Se o cara tinha problemas com mulher no mundo, pra que o cara vai ficar de sorrisinho com mulheres no local que ele trabalha? Vai dar ruim. Se você era mulherengo, você era muito mulherengo, você não conseguia se satisfazer com uma mulher só, você tinha 2, 3. Você hoje é um cristão, um homem de Deus, casado, tem sua família. Pra que no seu trabalho você vai ficar trocando número de WhatsApp com aquela menina do seu trabalho? Ou conversinha. Ou de conversinha fiada na hora do cafezinho. Fala pra mim. Pra quê? Então você está buscando sarna para se coçar. Então, a mesma coisa em relação à bebida. Peraí, eu tive problema no mundo, antes de conhecer Jesus, tive problema com isso. Eu era viciado. A pessoa, eu era viciada, eu era viciado. Hoje, só de sentir o cheiro, eu sinto arrepio. Então, continue passando longe. Não beba. É pecado beber? A Bíblia não diz que é pecado. É pecado você se embriagar e ser dado ao vinho. Não condene quem beba. Uns têm fé para comer carne. Uns têm fé para comer legumes, outros têm fé para comer de tudo. E cada um viva na sua. Bom, João, está respondido sua pergunta, mas eu aconselho você não beber. Se você teve problema com vício, entendeu? Próxima pergunta, só tem mais 2. Uma da Carla e uma da Fernanda. Carla Dias tem uma pergunta aqui que eu acho que essa aqui vai dar o que falar. Vamos lá. Ela diz assim, pastor, religião salva ou é Jesus? Perdão, deixa eu repetir. Pastor, religião salva ou só Jesus? São 2 em uma. Religião salva ou só Jesus? Todos que não são crente ou cristão vão para o inferno? Hoje está pesado, hein? Religião salva ou só Jesus? Vamos começar por aí. Tá. Só Jesus salva. A salvação só é através de Jesus. Mas eu te pergunto uma coisa, Ney. Pergunto para... Carla Dias. Para Carla Dias. Você sabe que existe uma religião. Qual a tua religião, Ney? Eu sou evangélico. E você considera isso como religião? Sim. Por quê? Porque eu sirvo a Deus, eu busco a Deus. É o meu pensamento. Tá. E todos que buscam a Deus fazem a vontade de Deus? Não. A Bíblia fala assim, ó. Olha só. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala assim, ó. A religião que Deus... Então, existe uma religião. Existe uma religião. Uhum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, com pura e imaculada, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Então está aqui a única religião que existe que agrada a Deus. Que não é evangélica, que não é católica, que não é espírita e por aí vai. Essa é a única religião que existe que agrada a Deus. Vou repetir. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vou repetir. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, ele aceita, Deus aceita essa religião. Como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Foi exatamente o que o Senhor Jesus fez, Ney. O Senhor Jesus nos mostrou essa religião. Ele nos trouxe essa religião. Ele mostrou isso pra gente na prática. Jesus não fundou igreja nenhuma, Ney. Jesus não é fundador de nenhuma igreja. Então, resumindo o que o senhor falou, qual é a religião? Jesus? Sim. Sim. A Bíblia fala, Ney, Jesus diz que ele tem ovelhas em outros apriscos. O que é que a gente entende como isso, Ney? Ter ovelhas em outros apriscos. O catolicismo é um aprisco. Tem gente no catolicismo, Lei,
Ney, que vive melhor do que muito evangélico. No sentido de ser honesto. No sentido de falar a verdade. Caráter. No sentido de caráter. Você tá me entendendo, Ney? Uhum. Chega a arrepiar o corpo quando eu falo, porque é a mais pura realidade. O mal do crente, o mal do evangélico, de muitos evangélicos, o mal de muitos crentes, é eles quererem se colocar como porteiros do céu. São eles que querem determinar quem vai entrar e quem não vai. Rapaz, eu soube recentemente uma coisa ridícula. Uma igreja processando a outra porque não deixou usar o mesmo nome que a outra usava em cima do altar, rapaz. Eita. Não era usar o nome da placa, não era usar o nome da bandeira, não. Porque cada igreja tem a sua placa, tem a sua bandeira lá fora. Batista, Assembleia, Universal, Mundial, Deus é Família, tá lá a sua placa lá. Mas algumas costumam colocar um letreiro, às vezes, em cima do altar. Escrito Jesus, só Jesus Cristo é o Senhor, santidade é o Senhor, enfim. Então, uma igreja processou a outra porque a outra igreja queria colocar. Rapaz, isso é ridículo, isso não existe, você está entendendo? Isso não existe. Então, a única religião que existe, biblicamente falando, é essa. Tem muita gente, Ney, que serve aos espíritos. Ney, ela serve aos espíritos, mas tem um coração maravilhoso, Ney. É uma pessoa educada. Ela sabe se colocar no lugar da outra, Ney. Ela sabe estender a mão quando a outra precisa. Ela sabe, mas se morrer na idolatria, vai para o inferno. Rapaz, a casa é sua. A casa é sua. Quem é que entra na sua casa, Ney? Quem eu escolho. Acabou. Acabou. É quem você deixa entrar na sua casa. Vai entrar na minha casa quem eu deixar entrar na minha casa. Na minha casa tem regras. Quais são as regras? Quais são as regras? É não cortar o cabelo? É isso? Isso é regra? Quais são as regras? É só usar saia? Você está me entendendo? Quais são as regras, Ney? É não poder participar da... Outra coisa que me deixa muito nervoso. É não poder participar da Santa Ceia só porque você não é casado, Ney? É você não... Rapaz, eu acho interessante... Rapaz, pode falar, pastor. Aqui pode dar o que falar. O objetivo é esse, né? Tá bom, tá certo. Rapaz, eu acho ridículo, um absurdo a pessoa ir numa igreja e lá falarem assim para ela, olha, aqui você não pode participar da Santa Ceia porque você não é casada. Mas ao final do mês tem que devolver o dízimo, tá? Ué? Você tá entendendo a colocação das coisas? Olha, aqui você não pode se batizar nas águas porque você não é casada ainda, ou porque você... Enfim, porque você é nova na igreja. Então você não pode se batizar nas águas porque você é nova. Você tem que passar por um curso ainda, você tem que passar um curso de 30 dias, um curso de 3 meses, para você poder se batizar nas águas e coisa e tal. Aí entra aquelas vertentes que eu te falei, porque cada uma tem uma visão da tem coisa. Um pensamento, né? E o evangelho é tão simples, Ney. O evangelho é tão simples. O evangelho é sim, sim, não, não. Ponto. Rapaz, passou disso? É do diabo, é do mal. Eu não sei que dificuldade as pessoas têm de entenderem isso, cara. É sim, sim, não, não. Pode. Não pode, acabou. É desse jeito. Então, respondendo a pergunta dela, a verdadeira religião é Jesus, só ele salva. Não existe salvação sem Jesus, não existe. E a segunda? Ou é? Todos que não são cristão, crente, evangélico, vão pro inferno? Aí o dono do aprisco é que sabe. Porque, como eu te falei, tem gente que não é cristão, que não é evangélico, mas tem o caráter, a personalidade, a vivência melhor do que muito crente, Ney. Melhor do que muito crente. Eu costumo dizer para as pessoas que no céu a gente vai ter muita surpresa. No céu a gente vai ter muita surpresa. Quando a gente chegar no céu, a gente luta para poder chegar lá. Quando as pessoas chegarem no céu, ela vai olhar para o lado e você vai dizer, ué, você aqui? O que você está fazendo aqui? Você está entendendo? Aí ela vai procurar, ué, mas eu pensei que fulano ia estar aqui. E fulano não está. Eu creio nisso. É nisso que eu creio. É isso que eu prego, é isso que eu ensino para as pessoas. Que ela tem que ser Jesus aqui na Terra. Aliás, a palavra cristão significa isso, né? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, a pessoa que se diz cristã, é isso que ela tem que ser. Ela tem que ser um pequeno Cristo aqui na Terra. Um representante de Cristo. E a última pergunta vem da Fernanda. Minha esposa? Não, né? Sua esposa não, mas o nome dela é Fernanda também. Pastor, se Jesus voltasse hoje, aprovaria as igrejas atuais? Essa é a última pergunta. A última não, que eu vou fazer uma pergunta pro senhor também. Caraca.
Caramba, se Jesus... Se Jesus voltasse hoje, ele aprovaria as igrejas atuais? As igrejas hoje? Nossa. É muito difícil eu ter que falar o que Jesus faria, né, cara? É muito difícil. Porque tem um versículo bíblico, né, que diz o seguinte: faça o que Jesus faria. Então, essa pergunta deve vir por causa disso, né? Se Jesus voltasse hoje, aprovaria as igrejas Desculpa atuais? perguntar, né? Onde está esse versículo? Eu não sei, eu sei que eu li. Faça o que Jesus faria? Tome a decisão que Jesus faria. Não tome a decisão da sua cabeça. Um exemplo. Eu recebi uma proposta na empresa para eu receber um pouquinho mais, mas eu tenho que desviar alguma coisa aqui. Seria correto isso? Jesus faria isso? Não. Então eu não vou fazer isso. Então é um exemplo, né? Entendi. Pode ser que não seja nenhum versículo. Pode ser que seja um exemplo que deram na palavra de Deus. Entendi. Mas o que você pensa? O que o senhor pensa? Jesus voltando hoje, aprovaria as igrejas em global, as igrejas no geral? Eu acredito. Outra vez vai dar pano para manga, mas vamos lá. Eu acredito que ele reprovaria todas as instituições, inclusive a minha. Reprovaria? Reprovaria. Sabe por quê, Ney? Por quê? Porque a igreja sou eu. A igreja é você. Muitas instituições, Ney, elas existem hoje não para seguir a verdadeira religião. Muitas igrejas existem hoje, Ney, em busca de poder. Poder político, poder econômico. Você está me entendendo? Infelizmente é uma realidade. Muitas igrejas existem só para isso. Mas quanto mais poder político a gente tiver, é melhor. Quanto mais poder político, econômico a gente tiver, é melhor. Depende. Quanta gente se corrompe por causa disso? Quanta gente se perde por causa disso? Será que realmente há necessidade? Será que eu preciso perder? Eu conheci um líder que falava assim, vai 1, vem 10. Isso assim, nunca foi verdade. Isso nunca será verdade. Isso nunca foi verdade. Nunca será. Então eu acredito que se tratam de placas, de CNPJs, Jesus acho que não aprovaria nenhuma. Por isso que ele fala que ele tem ovelhas em outros apriscos, como a gente falou aqui agora. Então, essas ovelhas de outros apriscos, Ney, são as pessoas que estão em denominações diferentes, em religiões diferentes. A minha filha namora um rapaz que ele é católico. Ele, a mãe, mas católico mesmo, de praticar, de ir mesmo na missa, direitinho, coisa e tal. Você pensa numa família que é maravilhosa. Que o que é certo e o que é errado é errado. Rapaz, eu morei ali na Taquara, Rua Bacaíris. Se alguém do Rio, a pessoa que mora no Rio deve conhecer. Rua Bacaíris, morei ali um tempo, na Taquara. Em frente tem uma igreja católica, grande, muito bonita. Rapaz, eu chegava em casa às vezes da igreja, a Fernanda falava assim, amor. Falei, que foi, mulher? Eu vou acabar me convertendo ao catolicismo. Por causa de quê, mulher? Ela amou, porque o pastor aí fala forte de Jesus, amor. O padre. O padre aí fala forte de Jesus. O padre fala que é Jesus que leva a salvação, que não tem nada, que Maria foi apenas um instrumento na mão de Deus para poder dar a luz ao Salvador, mas quem salva é Jesus. E amor, sabe? Então tem. Então eu acredito que tratando-se de CNPJs, Jesus não aprovaria nenhuma, cara. Nenhuma. Porque tem muita regra humana. Muitas regras bíblicas foram riscadas ou não assumidas para se criar regras humanas. Mesmo Jesus reprovaria mesmo a igreja do Senhor fazendo esse trabalho de pegar os dízimos e ofertas, investir em ajuda, alimento, botar fralda, igual outra vez o senhor pediu para mandar para 3 Rios, ajudando a população. O senhor acha que Jesus reprovaria? Tu pega pesado, Ney. Tu pega pesado. Eu acredito que sim, porque temos falhas, como qualquer outro ser humano. Nós temos falhas. E um acerto nosso não cobre uma falha nossa. Né? Não justifica uma falha nossa. Você entende? Eu acredito. A nossa igreja hoje, né, é uma igreja pequena.
de membros firmes na igreja, membros firmes na igreja. Nós temos de 20 a 25 membros só. A igreja é nova, tem 3 anos. Então, de membros firmes, temos de 20 a 25 no máximo. E eu fico pensando, se com tão poucos membros a gente consegue fazer isso aqui, a gente traz ajuda. Eu estou aqui com o carro aqui, eu tenho na mala do carro aqui agora, eu estou em Nova Friburgo agora, né? Ó, insumos hospitalares. Ney, essa doação aqui, num todo, foram 5.000 e poucos reais de doações. Remédios, insumos hospitalares, fraldas, tudo isso aí, ó. Foi levado para o Hospital do Câncer, o Mário Cruyff, lá na Penha. Eu estou aqui em Friburgo agora, na mala do meu carro, eu estou com uma cesta básica aqui, para dar para uma pessoa que me ligou. Inclusive, o senhor vai ter visita a fazer, né? Sim. Que hospital que o senhor falou que vai ir. Vou no hospital e na casa de algumas pessoas. A pessoa me ligou para me poder fazer, para me trazer uma cesta básica para ela aqui, em Nova Friburgo. Eu tive mês passado no Espírito Santo, ali, numa cidade, num distritozinho chamado Regência, que tem 1.800 habitantes. Olha só, né? 1.800 habitantes. Regência pertence a Linhares, lá no Espírito Santo. Eu fui lá. Foi eu e minha esposa, pegamos o carro, que a gente comprou com o nosso suor, não foi comprado com os dízimos, nem com as ofertas do povo da igreja. Foi comprado com o nosso, na época que eu trabalhava vendendo linguiça, vendendo queijo. Eu tinha tanta coisa para falar aqui, dos queijos que a gente já vendeu, da linguiça, olha, do biscoito amanteigado. Meu Deus do céu. Então, a gente vinha com um carro carregado de Minas Gerais, dessas coisas. Então, eu acho que a placa sim, né? O CNPJ sim, mas a atitude não. E se a gente, uma igreja tão pequena, consegue fazer isso, acho que se as igrejas grandes fizessem também. Aí pode ser que alguém diga assim, mas eu conheço uma igreja grande que faz isso. Eu aconselho essa pessoa a ver direitinho melhor se essas igrejas grandes fazem isso mesmo. Porque isso aqui a gente não pede para os membros trazerem. Uma coisa é eu dizer para você assim, pessoal, olha, eu preciso que vocês tragam arroz, feijão, açúcar, café, não sei o quê, para nós montarmos tantas cestas básicas e dar para as pessoas. Quem é que está dando aquilo, Ney? É o povo. O povo da igreja, os obreiros da igreja, os diáconos da igreja, os presbíteros da igreja. Não é a igreja. A igreja, ela dá alguma coisa quando ela mete a mão no cofre dela, nos dízimos, nas ofertas, que o povo todo mês, ou semanalmente, ou quinzenalmente, enfim, oferta naquela igreja. Então, é a igreja que está doando. É por isso que eu estou aqui de cara limpa, dizendo para você que a igreja, Deus é família. A igreja, a instituição, é que faz esse trabalho aí com os dízimos e com as ofertas do povo. Achei muito bacana a resposta. E para finalizar, vou fazer a minha pergunta. Mas você já tinha perguntado. Não, cara. Essa foi da... Deixa eu ver quem foi a última pergunta. Sério? Vai lá, manda aí. Essa foi da Fernanda. Vamos lá. A minha pergunta, já que o tema que o senhor falou da igreja do Senhor é Deus e a família, né? Isso. O que a família representa para o Senhor? O que essa foto aqui representa para o Senhor? Nossa. É o momento. O que a família representa para o senhor hoje, pastor Alex de Jesus? Cara, a família é tudo. Sabe, família é tudo. Você quer me quebrar, é falar de família. Eu amo família, eu amo a minha esposa, amo minha filha. Eu tenho um filho de coração também que podia estar nessa foto aí, mas ele já é casado, tem a família dele que é o Mateus, está lá em Saquarema. O nome Igreja Evangélica Deus é Família nasceu disso, surgiu disso. A família foi a família é a única instituição que Deus criou. A única instituição que foi criada por Deus foi a família. E a gente vê tantas pessoas destruindo, denegrindo a imagem da família, com novelas, com filmes, e a gente não pode destruir a família, tem que conservar a família, conservar o nosso casamento, custe o que custar, ser fiel à esposa, fiel ao marido, fiel aos seus princípios, fiel aos filhos, sabe? Porque me dá muito orgulho ver minha filha falar assim, eu quero casar com um homem assim igual o senhor, sabe? Não tem coisa melhor, Ney. Não tem coisa. Ela ainda falou isso no carro hoje, a gente vindo para cá também. A viagem do Rio para cá são 2 horas e pouca de viagem, bem devagarzinho, conversando. E ela falando que não, o Gabriel, que é o namorado dela, é trabalhador. É igual ao meu pai. Foi minha primeira preocupação. Eu queria casar, queria conhecer um homem trabalhador, igual ao meu pai. Então, isso não tem dinheiro no mundo que pague, cara.
Porque elas são minhas primeiras ovelhas, Ney. Elas são as minhas primeiras ovelhas. A minha família é a minha primeira ovelha, sabe? Tudo que eu estou falando aqui agora, tudo que eu prego no altar, elas estão sentadas ali me ouvindo. Elas estão sentadas me ouvindo. Então, eu acho que eu não teria a cara de sentar, de pegar um microfone, de ir para o altar. Por isso eu falei, olhando no teu olho, de ir para o púlpito e falar uma coisa que eu não vivo. Porque eu imagino que minha esposa sentada ali ia olhar para mim e talvez ela não dissesse nada, mas ela pensasse, pô, meu marido é mentiroso. Que respeito eu teria da minha esposa quando chegasse em casa? Ele fala uma coisa, você entendeu? Mas é outra. Que respeito eu teria da minha filha? Que consideração eu teria da minha filha quando eu chegasse em casa? Quando eu dissesse algo para ela assim, não faz isso. Eu não teria moral com ela. Eu não teria moral com a minha esposa. Eu não teria. Porque elas veriam que na igreja eu era uma coisa, em casa outra. Então, família eu amo, cara. Amo família. Nós estamos chegando a 1h e 15 minutos de programa. Que isso, cara. Tudo isso. Pra gente já chegando aqui nos finais. Desculpa, tá? Aproveitando aqui o gancho. O que o senhor fala para esse pai ou para essa mãe? Uma família igual a do senhor. É esse pai e essa mãe. Que às vezes ele quer se separar por causa de uma conversinha de WhatsApp. Por causa de alguns segundos com uma mulher qualquer. Ou por causa de um homem mais magrinho, né? Porque agora a moda dos homens é ficar fortinho igual a gente. Mas um cara, barriga tanquinho. O que o senhor fala para esse casal que quer destruir um laço de 3 dobras, né? Por causa de uma aventura? Deixa eu falar uma coisa para você, então. Presta atenção. Não vale a pena. Não vale a pena você jogar para o alto o seu casamento. Não interessa quanto tempo vocês têm de casado. Não interessa. Não desista da sua esposa. Não desista do seu marido. Eu costumo dizer que casamento ele só termina quando ele há uma agressão física. Houve uma agressão física e acabou o respeito. Aí não tem mais, realmente não tem salvação para aquilo. Mas enquanto há somente brigas de boca, desconfianças, desavenças, tentações onde o senhor trabalha, a senhora trabalha, de repente você está um passo, você está isso aqui, ó, você está isso aqui, de marcar encontro com uma outra mulher que não seja a sua. Não faça isso. Não faça. De repente a senhora está isso aqui, ó. A senhora, a esposa, está isso aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma chifrada no meu marido. Vou chifrar porque ele merece. Pelo que ele fez comigo, pelo que ele falou comigo. Não faça. Não faça. Senta. Conversa. O diálogo é tudo, Ney. Sabe? A conversa entre o casal é tudo. Senta. Conversa. Se resolvam. Porque tem jeito. Não Como vale eu disse, o casamento é uma instituição, a única instituição criada por Deus. Então vale a pena você acreditar nela. Vale a pena você insistir. Vale a pena. Tá bom? Recado tá dado. Pastor, pra gente ir finalizando, a produção vai colocar umas fotos pra gente. Essa é a igreja, né? Deus Isso. e a família, eu estou fazendo o culto. E também tem um mutirão que o senhor faz de alimento. O que é isso? Não, isso aí não é mutirão. Essa foto chegou pra vocês, cara? Chegou. Sério? A produção foi lá no Facebook e tal, retirou. Isso aí são momentos de confraternização que a gente tem na igreja, rapaz. Rapaz, tem que me convidar, pastor. Essa mesa ficou bonita, ficou boa, rapaz. Ficou boa. Olha isso. Rapaz, aqui a maioria dos que estão aqui, a maioria mesmo, a maioria dos que estão aqui são praticamente fundadores com a gente. Seu Carlos. Que bacana. Ele, ó, você tem ideia, ele, a filha, o genro vão casar agora em outubro, a esposa dele, a outra filha dele. Uma família inteira tá com a gente desde o início. Normalmente todo o trabalho de madeira, de obra... Ele tá ali, pau pra toda a obra. Ele é o cara. Minha mãezinha tá ali no canto, ó. Bem lá no canto, minha mãezinha. O Lucas também, um garoto novo, casado com essa baixinha aqui. Também estão com a gente desde o início. Esse menino aqui também tá desde o início. Sabe? A maioria aí, cara. Então, desde o início. Dona Rose também. Esse é o pastor Gilmar. A esposa dele tá aqui, Dona Elisângela. Esse é um almoço de domingo? Não. Isso aqui foi no final do culto, domingo à noite. Aí o pessoal combinou. O pessoal, vamos fazer. Lá na igreja tem um fogão industrial, tudo direitinho. Vamos fazer. Vamos fazer. Coisa e tal. Aí fizemos igual tivemos ano passado a primeira festa da roça, né?
Tivemos a festa da roça ano passado e esse ano vamos ter a segunda festa da roça, agora em agosto. Também com comida típica, né? Cocadinha, milho, coisa e tal. Pastor, no meio de tanta ajuda, com certeza a igreja precisa de apoiadores. Sim. E se aquela pessoa que assistiu o nosso podcast gostou do trabalho que o senhor faz e viu que pode ajudar, tem muito empresário que faz isso. Eu vou ajudar aquela instituição porque o pastor falou que ele usa o dízimo para ajudar os membros. E eu presto conta, tá? Fala pra gente, conta aos membros da igreja. Então, para esse empresário, qual é o CNPJ para ele fazer a doação ou o endereço para ele poder ir lá e levar pessoalmente? Ok. Pode falar pra gente, fica à vontade. Obrigado. Então, pessoal, nós temos também um instituto chamado Luz do Amanhecer, lá em Três Rios. Esse instituto, ele auxilia mais de 130 crianças com problema neurológico, problema cerebral. Algumas dessas crianças têm síndrome do espectro autista, mais de 40. Dessas 130, mais de 40, umas 45, 43 crianças têm a síndrome do espectro autista. Nós levamos para esse instituto também fralda, leite. A gente conheceu esse instituto, Lei, por acaso. Lá, 1 litro de leite era dividido para 2 famílias. 1 litro de leite dividido para 2 famílias. Porque tem famílias que tratam as crianças lá nesse instituto que tem uma condição financeira boa, mas a maioria das famílias são carentes. Então, nós prestamos assistência também a esse instituto. Pode pesquisar nas nossas redes sociais, @PRAlexDeJesusOficial. Tá aqui, no rodapé. Tá. Então, o Instagram tá aí, tá aí as fotos, as imagens. Você pode pesquisar tudo direitinho. E eu faço questão de mostrar, não é porque a gente quer aparecer, não. Quer ser o bonzão. Tá escrito, pastor, na Bíblia, o que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Não. Sabe o que eu mostro? Eu mostro por 2 motivos. Primeiro, para que Deus toque em corações generosos, assim como o seu. Para que você possa nos ajudar. Porque você está vendo que nem todo mundo é farinha do mesmo saco. E segundo, é uma forma que eu tenho de prestar conta com os membros da igreja também do que nós fazemos. Então, temos o Instituto Luz do Amanhecer, onde a gente presta um auxílio lá. Temos o Hospital Mário Cruyff, que eu citei várias vezes aqui o nome desse hospital, né? Fica na Penha, onde pela misericórdia de Deus também nós temos conseguido prestar algum tipo de assistência a esse hospital Mário Cruyff. Temos a feirinha mensal, como vocês estão vendo nas imagens agora. Você pode ser um patrocinador, você pode ser um ajudador desta obra. Como? Vamos lá. Você pode levar pessoalmente no templo, na igreja. O endereço é Rua Benevenuti Moreira Machado, número 23, no bairro do Pilar, na cidade dos Meninos, em Duque de Caxias. É o endereço do templo físico que nós temos. Ou você pode fazer algo direto na conta da igreja. Fica à vontade, faça o que for melhor para você, tá bom? O Pix da igreja é o CNPJ da igreja. É o 47 840 147 000153. Igreja Evangélica Deus é Família. Tá bom? Inclusive, se você quiser nos ajudar, estamos necessitando muito da sua ajuda. Fica à vontade, tá bom? Olha, hoje eu tive um bate-papo gostoso com o pastor Alex de Jesus, homem de Deus. Foi minha estar aqui, poder te veio do Rio, lá do centro do Rio, para participar com a gente aqui do nosso podcast. Nem almoçou ainda, entendeu? E com certeza outros podcasts vão vir, isso vai tirar mais. Vou ficar muito feliz. Tirar mais dúvida. E a gente vai finalizar com essa imagem bacana, né, do pastor Alex e sua família. Considerações finais, agradecimentos, pode ficar à vontade. Olha, eu quero parabenizar todo o povo de Nova Friburgo, a cidade a qual eu amo de todo o coração. Um dos desejos que eu tenho é poder abrir o trabalho da Igreja de Deus é Família também aqui em Nova Friburgo. Eu carrego dentro de mim esse desejo e Deus vai nos dar condições de fazer isso. Como, quando, eu não sei, mas eu creio que Ele dará condições para isso. A cidade que nós amamos, minha família ama essa cidade, o clima daqui, tudo aqui é perfeito. Mesmo frio, a comida é maravilhosa, vocês estão de parabéns pela cidade que vocês têm. Ame a cidade de vocês, cuide da cidade de vocês, que Deus possa abençoar todos vocês, são católicos, espíritas, espiritualistas, evangélicos, de qualquer denominação. Deus os abençoe de forma rica e abundante, no nome de Jesus, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Gente, um forte abraço e esse podcast pode dar o que falar. Tomara. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.